90 bilhões de dólares americanos. Esse é o valor exato gerado anualmente pelas pastagens da Austrália para os mercados globais. Por que essa superpotência agrícola enfrenta um paradoxo que ameaça sua própria base produtiva? Aparentemente, as exportações continuam fluindo das vastas planícies sem interrupções visíveis. Mas a exploração intensa esgotou o solo, fazendo com que o ativo mais vital do país se deteriore em velocidade recorde. À primeira vista, o cultivo parece sustentável, mas na prática a terra perdeu sua capacidade natural de regeneração. Mais de 60% da matéria orgânica do solo australiano desapareceu após décadas de agricultura pesada. Vê-se como a superfície se torna quebradiça e pálida sob o sol implacável. Mas isso é apenas o começo do problema. A cada ano, outros 4 milhões de hectares entram em degradação severa, inutilizando áreas gigantescas para o plantio futuro. Quando a terra colapsa, o impacto excede a simples perda das safras locais. A segurança alimentar do continente e a estabilidade econômica começam a tremer diante da aridez. O país perseguiu todas as soluções possíveis sem sucesso imediato. Pode-se notar a falha das tentativas anteriores nas marcas deixadas nos campos estéreis. Tudo só se complica conforme a erosão avança. A resposta final estava escondida onde ninguém esperava, em sobras de lã de ovelha. O material descartado inicia a recuperação na nação mais seca do planeta. 427 milhões de hectares de terras agrícolas compõem a vasta extensão da Austrália, um território que outrora parecia intocável. Por que essa imensidão, historicamente elogiada como o símbolo de prosperidade do Hemisfério Sul, enfrenta agora um diagnóstico crítico? A superfície ainda exibe campos verdes que se estendem até o horizonte, onde o gado alimenta o mercado global. A resposta reside logo abaixo dessa camada visível, onde o solo está morrendo e se deteriorando em uma velocidade que alarma os próprios habitantes locais. Mas isso é apenas o começo da degradação estrutural. Em Nova Gales do Sul, região que já foi o coração da agricultura nacional, os níveis de carbono orgânico no solo caíram drasticamente. Dados confirmam uma perda adicional de 3,1% em apenas 14 anos, no período de 2006 a 2020. Isso significa que o solo perde sua capacidade física de reter água e os nutrientes vitais que sustentam os micro-organismos das plantações. Depois, fica mais complexo nas regiões mais áridas. Na Austrália Ocidental, o vento não transporta apenas nuvens de poeira, mas arranca a própria base da indústria agrícola. Pode-se notar como a erosão eólica remove, em certos momentos, até 1,8 toneladas de solo por hectare a cada ano. Vê-se uma camada fértil, que leva centenas de anos para se formar geologicamente, desaparecer no ar após poucas rajadas fortes, deixando a rocha nua. Aparentemente, a vastidão do continente garantiria a resiliência das colheitas, mas, na prática, os campos que floresciam assumem um tom vermelho seco, a cor característica da desertificação. Mais de 6 milhões de hectares estão classificados como áreas de risco extremamente alto de erosão irreversível. Outros 3 milhões e 200 mil hectares estão colapsando fisicamente devido à degradação induzida pela água. Tudo só se complica no estado de Queensland. Muitas famílias agrícolas não têm escolha, a não ser abandonar os lotes que antes as sustentavam, pois a estrutura do solo se esfarelou completamente. A terra já não consegue segurar umidade suficiente para manter uma estação de cultivo, encerrando o ciclo produtivo nestas áreas. 4 bilhões de dólares americanos. Esse valor exato em exportações anuais definia a magnitude do reino da lã na Austrália. Ovelhas da raça merino garantiam receitas colossais, transformando a fibra em um símbolo nacional de prosperidade econômica.
Mas por que esse setor, antes intocável, enfrenta agora uma crise paralela ao esgotamento crítico do solo? À primeira vista, parece apenas uma flutuação de mercado temporária, mas na prática, a situação é estrutural e profunda. A demanda global caiu consistentemente nas últimas 2 décadas, forçando o fechamento de fábricas e derrubando os preços da matéria-prima a níveis insustentáveis. Mas isso é apenas o começo do declínio. Milhares de famílias agrícolas ficam sem o lucro necessário para a manutenção básica de seus rebanhos. Para o período de 2024 a 2025, a previsão técnica aponta uma queda na produção nacional para 279 milhões de quilogramas. Isso representa uma redução superior a 12% em comparação ao ano anterior. Tudo só se complica no campo logístico. Pode-se notar como o excedente não vendido começa a ocupar espaço físico nas propriedades rurais. Vê-se o acúmulo de 200 mil toneladas de lã residual geradas a cada ano, agora consideradas indesejadas e praticamente inúteis. Para os fazendeiros, esse material tornou-se um fardo operacional pesado, pois o descarte adequado exige custos elevados. A câmera desliza sobre as pilhas de fibra deixadas ao relento, onde o processo natural atua lentamente. E isso ainda não é o limite do problema ambiental. A decomposição completa ao ar livre leva de 3 a 5 anos para ocorrer. A fibra aguarda o tempo passar nas fazendas. 3 a 5 anos é o tempo exato que a lã bruta leva para se decompor totalmente, quando deixada exposta aos elementos naturais. Diante dessas pilhas de resíduos aparentemente inúteis, surge uma questão técnica inevitável na agricultura moderna. Por que cientistas australianos decidiram aplicar esse material de decomposição lenta justamente na restauração de solos agrícolas esgotados? A resposta desafia a lógica de descarte imediato. Ao analisar amostras em laboratório, descobriu-se que as fibras de lã possuem uma estrutura física quase perfeita para a regeneração mecânica da terra. Cada fio individual contém escamas microscópicas de queratina capazes de reter de 1,5 a 2 vezes o seu peso seco em água. Simultaneamente, o arranjo desordenado das fibras cria minúsculas bolsas de ar, permitindo que o oxigênio assente nas camadas profundas do solo, algo que as terras esgotadas da Austrália necessitam desesperadamente. Mas o que mais surpreendeu os pesquisadores foi a velocidade da reação física observada nos testes de campo. Em ensaios iniciais realizados em Nova Gales do Sul, uma camada de lã de apenas alguns centímetros de espessura foi espalhada sobre o solo degradado. A evaporação superficial da água caiu imediatamente em até 35%. Pode-se notar nos dados que a umidade do solo permanece estável por quase o dobro do tempo em comparação com o uso de adubo orgânico convencional. A densidade microbiana, que havia colapsado severamente após anos de cultivo intensivo, aumentou de 30% a 50% em apenas alguns meses. Isso reinicia um novo ciclo físico de recuperação com a formação acelerada de matéria orgânica. Nos campos abandonados de Queensland, onde a terra rachava devido à incapacidade de reter água, a aplicação da cobertura experimental alterou a estrutura do terreno. A câmera desliza sobre o que antes era poeira vermelha quebradiça e agora se apresenta como um solo friável e aderente, pronto para o plantio. Mas isso é apenas o começo do processo técnico. À primeira vista, o despejo direto da lã nos campos parece uma solução viável, mas na prática, a fibra não processada tende a se agrupar em tapetes espessos e impermeáveis. Sem tratamento, o material se decompõe muito lentamente e dificulta a permeação da água para as raízes. Para desbloquear o potencial total, o material precisa passar por um refinamento mecânico específico. Surgem, então, os pellets de lã, uma forma processada onde o resíduo é moído e comprimido em pequenos grânulos densos
que são misturados diretamente à matriz do solo. Graças à estrutura de queratina, cada pellet funciona como uma bateria biológica de água. O material absorve líquido quando o solo está úmido, armazena-o internamente e o libera gradualmente assim que a terra começa a secar. Esse mecanismo físico ajuda a reter a umidade de 25 a 40% mais tempo, aliviando a pressão sobre os sistemas de irrigação em ambientes áridos. Quando os pellets resolvem a retenção hídrica, o composto de lã assume o papel de nutrição de longo prazo. Ao ser compostada com micro-organismos e matéria orgânica, a queratina se quebra lentamente, liberando uma fonte constante de nitrogênio, enxofre, carbono orgânico e minerais traço. O composto também melhora o afrouxamento mecânico do solo e sua capacidade de retenção de calor, permitindo suportar ondas de calor prolongadas. Em muitas regiões de teste, a adição desse composto aumentou a produtividade das colheitas de 12 a 18%, eliminando a necessidade de fertilizantes químicos adicionais. O sistema de regeneração atinge assim um equilíbrio autossustentável para as próximas safras. Zero fertilizantes químicos adicionais são necessários para o processo, mas o impacto da lã de ovelha não para nos campos revitalizados, porque a indústria lanígera, antes mergulhada na crise, repentinamente se recupera de um modo que ninguém antecipou? O declínio do setor parecia irreversível. No entanto, as fibras que antes custavam dinheiro para serem descartadas tornaram-se matérias-primas que toda a fábrica agora quer. Mas isso é apenas o começo da virada. Somente no ano de 2024, o estado de Victoria viu o surgimento de mais de 40 startups de reciclagem de lã. Essa expansão criou cerca de 2.500 novos empregos diretamente nas áreas rurais. Pode-se notar a movimentação intensa retomando os galpões industriais. De cada uma tonelada de resíduos de lã, as oficinas conseguem produzir quase 900 kg de pellets. À primeira vista, a trituração parece simples, mas na prática, ela cria um material que vale 3 vezes mais do que a lã bruta. Vê-se o produto final acumulando-se nas esteiras de saída. E isso ainda não é o limite. O que era considerado lixo transformou-se em uma linha de produtos de milhões de dólares, sustentando um ecossistema de negócios inteiramente novo. 25 milhões de ovelhas habitam a Nova Zelândia, gerando um potencial massivo de biomassa para uso industrial. Por que esse material tradicionalmente têxtil está sendo desviado para o solo? Aparentemente seria uma aplicação inusitada, mas os dados indicam uma recuperação acelerada da terra degradada através das fibras. Os resultados agronômicos surgem com velocidade superior às expectativas iniciais dos especialistas. Nas fazendas costeiras, o maquinário incorpora cobertura de lã diretamente aos solos arenosos, tipicamente secos e compactados. Pode-se notar como a estrutura da terra muda fisicamente com a mistura mecânica das fibras. A retenção de umidade no local aumenta entre 20 a 30% em comparação com áreas não tratadas. Mas isso é apenas o começo da reação biológica. Parece simples a aplicação nos campos de basalto da Ilha do Norte, mas na prática isso catalisa ciclos vitais complexos. Pesquisadores registram o retorno mensurável de micro-organismos ao solo poucos meses após a incorporação da lã. Entretanto, a tecnologia evolui para além da aplicação bruta na cidade de Wellington. A startup Wilchemy processa resíduos de lã, transformando-os em grânulos de biopolímero específicos. O material resultante possui uma capacidade técnica notável de retenção hídrica, abrindo inteiramente novas avenidas de uso. Depois, fica mais complexo. Vê-se a aplicação prática na região vinícola de Marlborough, onde a lã serve como cobertura de solo ativa. Durante os meses secos prolongados, a demanda por irrigação cai em até 25% nas áreas tratadas. Por consequência, a lã transcende sua classificação histórica de material puramente têxtil para os neozelandeses.
Ela se consolida como uma ferramenta técnica essencial para a agricultura sustentável, espelhando os processos observados na Austrália. O ciclo de uso do material atinge um novo patamar de eficiência funcional. Uma fração minúscula do tamanho da indústria na Austrália ou Nova Zelândia é o que define a produção de ovinos nos Estados Unidos, alterando completamente o papel desse material no continente norte-americano. Qual é, então, o verdadeiro desafio que os agricultores americanos enfrentam com a lã neste cenário distinto? Aparentemente, o problema poderia ser o excesso de estoque nos galpões, mas a questão real reside na necessidade urgente dos próprios produtores por insumos eficientes. Eles buscam operar organicamente, contudo carecem de fontes estáveis e naturais de nutrientes, que possam substituir os fertilizantes químicos sintéticos. À primeira vista, a lã parece apenas um subproduto têxtil, mas na prática, ela preenche exatamente essa lacuna técnica como um fertilizante orgânico de alto desempenho. Em fazendas espalhadas pela Califórnia, Colorado e Vermont, os agricultores começaram a incorporar pellets de lã diretamente na terra arada. Vê-se como os pequenos grânulos fibrosos se misturam ao solo escuro, não com o objetivo primário de combater a seca como na Austrália, mas para criar uma fonte de liberação lenta de nitrogênio que as culturas orgânicas tipicamente não possuem. Mas isso é apenas o começo de uma transformação subterrânea. 2 meses após a aplicação inicial, as análises de solo revelam dados químicos surpreendentes. Os relatórios indicam que a lixiviação de nitrogênio cai entre 15% e 22% nas áreas tratadas. Simultaneamente, a umidade do solo permanece estável nas raízes por 18% a 25%, mais tempo em comparação direta com os campos de controle sem o tratamento. Por essa razão, a lã nos Estados Unidos não serve apenas para melhorar a qualidade agronômica do terreno, mas ajuda a proteger a credibilidade de todo um setor agrícola. Num ambiente regulatório, onde cada fertilizante deve provar rigorosamente sua origem, pureza e sustentabilidade, os pellets de lã tornaram-se uma solução rara que satisfaz todos esses critérios complexos. E isso ainda não é o limite da sua aplicação comercial. Pode-se notar como essa inovação se torna um novo rótulo de prestígio para a agricultura orgânica americana. Na Califórnia, muitas fazendas imprimem a frase "cultivado com pellets de lã" diretamente nas embalagens de seus produtos, funcionando como uma promessa visual de qualidade e transparência que os consumidores valorizam cada vez mais. A tecnologia natural completa seu ciclo no mercado, 70%. Essa é a redução drástica no uso de fertilizantes químicos relatada por muitas fazendas que adotaram novos modelos ecológicos. A transparência que os consumidores valorizam impulsionou essas mudanças. Mas a narrativa nos Estados Unidos avança para um território inesperado, além dos fertilizantes de lã. Surge o modelo de solar grazing, onde ovelhas substituem máquinas na manutenção de usinas de energia. Mas isso é apenas o começo de uma transformação industrial. Por que o setor energético de alta tecnologia confiaria a segurança de seus equipamentos a rebanhos de animais? A resposta não é imediata, considerando a disponibilidade de tratores modernos. Mas máquinas industriais, ao aparar a grama sob milhares de painéis, frequentemente rompem a fiação delicada e danificam as estruturas metálicas, tornando a manutenção mecanizada uma tarefa de alto risco financeiro. No Texas, onde os campos solares cobrem centenas de hectares, as ovelhas limpam a vegetação rasteira com precisão biológica sem tocar nos cabos. O esterco dos animais deposita nutrientes naturais diretamente no solo, enriquecendo a terra de forma contínua. A sombra projetada pelos painéis ajuda a reter a umidade crítica, permitindo que a grama e os micro-organismos se recuperem no ambiente árido. Depois, fica mais complexo. À primeira vista,
O processo parece uma simples pastagem rotineira, mas na prática, as ovelhas atuam como engenheiros ecológicos que reduzem os custos de manutenção pela metade em comparação com o corte tradicional. Interessantemente, o setor de energia dos Estados Unidos agora firma parcerias diretas com criadores de ovelhas, uma união que era rara no passado. Pode-se notar como rebanhos antes destinados apenas a lã ou carne tornaram-se equipes de manutenção, reduzindo emissões de dióxido de carbono simplesmente ao comer grama. Em estados como Colorado e Califórnia, dados mostram que a vegetação se restaura de 2 a 3 vezes mais rápido do que em projetos convencionais. Vê-se o ecossistema desértico semiárido reviver logo abaixo das placas cintilantes. E isso ainda não é o limite. Desse fenômeno formou-se um modelo mutuamente benéfico, onde agricultura, energia e meio ambiente se fundem inesperadamente. Agricultores garantem renda extra com serviços de pastagem, enquanto as companhias elétricas reduzem despesas operacionais drasticamente. Ovelhas deixam de ser apenas gado para sustentar o próprio planeta. O que é notável é que esse modelo se espalha mais rápido do que muitos analistas previram, triplicando o número de projetos em apenas alguns anos. Isso deu origem a uma indústria de serviços inteiramente nova, com equipes de pastoreio profissional. A câmera desliza sobre os planos, onde esses especialistas calculam a densidade da vegetação e desenham as fazendas para adequar aos padrões de movimento dos animais. Eles consideram até as estações de reprodução para criar cronogramas semanais de manutenção. O sistema atinge um equilíbrio onde o rebanho sustenta a operação energética de forma contínua. Quilômetros de terras férteis desaparecem sob o avanço da areia anualmente. Por que os resultados obtidos com a lã de ovelha na Austrália funcionam como um alerta vital para o globo? A resposta não é imediata para quem observa a agricultura tradicional, mas, na prática, eles indicam um modelo de recuperação para um planeta que enfrenta uma secagem gradual e constante. O processo está apenas ganhando velocidade. No Sahel africano, onde o deserto do Saara se expande por milhas a cada ano, o cenário muda fisicamente. Vê-se como um material antes classificado como resíduo inútil, agora atua na revitalização da estrutura do solo árido. O Oriente Médio, com clima ainda mais seco que o do Arizona, consegue reter umidade nas lavouras sem depender de sistemas de irrigação de bilhões de dólares. Pode-se notar a terra mantendo a hidratação necessária para o cultivo prolongado. Essa tecnologia não se limita à Nova Zelândia ou aos Estados Unidos. À primeira vista, parece uma solução de baixo impacto tecnológico, mas ela resolve problemas de escala planetária utilizando fibras microscópicas. A aplicação da lã segue provando sua eficácia na conservação hídrica futura.